Olá, está começando mais um Conversa Pública aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Na tarde do último dia 19 deste mês, o governo federal anunciou a suspensão da tramitação da reforma da Previdência no Congresso. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, determinou a suspensão de qualquer proposta de emenda à Constituição, inclusive nas comissões temáticas, enquanto estiver em vigor o decreto que prevê a intervenção na área de segurança no Rio de Janeiro. Mas qual será o impacto dessa decisão na economia do país? Quem vai ter a missão de explicar como fica o Brasil sem a reforma é o economista e titular da coluna Economês do jornal Boas Novas Brasil, Gilberto Braga. A reforma da Previdência foi para o saco. O governo jogou a toalha e simplesmente desistiu. O que mudou? O que mudou é que a reforma não seria aprovada no Parlamento brasileiro, ou seja, o Senado e a Câmara Federal teriam muita dificuldade no ano eleitoral de aprovar medidas no regime previdenciário que afeta boa parte dos trabalhadores esses que são eleitores e voto, portanto, que esses parlamentares precisam para continuarem políticos exercendo cargos de senadores e deputados federais. Então o governo percebeu, ainda que fosse intenção de aprovar no primeiro trimestre de 2018, a dificuldade que ele teria de tornar viável um projeto que é politicamente ruim do ponto de vista das consequências, afetando inclusive o eleitor desses próprios políticos. O governo, ao perceber isso, desistiu da reforma previdenciária, mas é preciso dizer que ela continua importante e continua necessária e que certamente será um tema obrigatório para o próximo governo, que vai se iniciar em 1º de janeiro de 2019. A reforma da Previdência ela é indispensável porque a conta não fecha, sem entrar nas características individuais dos trabalhadores, das categorias, mas do ponto de vista da macroeconomia, ou seja, olhando as finanças de uma forma global, a conta precisa fechar e para fechar é preciso mexer na regra da Previdência. As pessoas no Brasil se aposentam cedo, se aposentam com muitos direitos e tem uma casta de aposentados que tem vários privilégios que foram incorporados de maneira legal ao longo do tempo, mas que, quando comparado com um cidadão comum, com um trabalhador que não ocupa determinados cargos, principalmente no setor público, mostra uma disparidade muito grande, a ponto de que o teto da Previdência hoje tem uma ordem de grandeza de valor máximo de R$5.000, e a gente tem casos aí divulgados pela imprensa que não são isolados, são muito comuns, por exemplo, no Poder Judiciário, de pessoas que se aposentam com mais de 50 mil por mês, ou seja, 10 vezes mais do que o cidadão comum que contribuiu 35 anos ou 30 anos pelo teto máximo da Previdência na sua fase final de contribuição. Então, a reforma da Previdência, com a longevidade da população, ou seja, as pessoas estão morrendo mais idosas, vivendo mais, por conta da saúde, da qualidade de vida, da informação que cada vez maior com relação a hábitos saudáveis. Então isso, do ponto de vista humano, é muito interessante, do ponto de vista financeiro, representa mais custo para o Estado, porque as pessoas, ao se tornarem mais longevas, ou seja, morrerem com mais idade, elas ficam mais tempo recebendo pensões e aposentadorias, e quem paga isso é o Estado. Em tese, aquilo que o cidadão contribui é necessário para que mais tarde ele seja assistido. O que nós temos hoje é que o tempo de contribuição permaneceu o mesmo dos anos 60 da década passada e mais de 50 anos depois nós temos hoje a mesma contribuição, tendo que sustentar um aposentado que vive pelo menos 20 anos a mais, em média, do que vivia no século passado. Então a conta não fecha e qualquer pessoa minimamente inteligente que conheça razoavelmente as 4 operações de matemática consegue enxergar isso. A reforma da Previdência é importante para a economia, é importante para o Estado,
mas tem um gargalo, que é resolver as situações isoladas, individuais de cada categoria, de forma a minimizar o impacto e de forma a fazer regras de transição que também diminuam os efeitos dessa mudança para uma série de pessoas que estão no meio do caminho buscando seus direitos. O governo anunciou, em contrapartida, um plano B para a desistência da reforma da Previdência. Esse plano B é um conjunto de 15 iniciativas que, teoricamente, teriam o condão de substituir o efeito financeiro da reforma da Previdência, uma espécie de compensação. Entretanto, se nós analisarmos as 15 medidas, e é chato ficar repetindo, então vamos falar de uma forma genérica, financeiramente isso também não é verdade. Ou seja, o valor que se pode atingir com essas 15 medidas não justificam, não substituem, não compensam aquilo que o governo deixaria de economizar com a reforma da Previdência a partir de 2018, 2019. Em outras palavras, o que o governo propõe com essas 15 medidas, a maioria são modificações de caráter administrativo, que são importantes, não tem nenhuma medida ruim, é importante que se diga disso, são todas positivas, somente não tem esse impacto financeiro. Então elas falam em melhorar a qualidade da gestão, melhorar o setor público, melhorar a gestão das estatais, colocar novas regras de contratação para as empresas do setor público. É tudo isso muito importante. Falar em cadastro positivo, isso é muito importante. Para a gente pegar alguns exemplos, cadastro positivo, por exemplo, é aquele em que a taxa de juros vai ser decidida de acordo com o perfil de quem pega o dinheiro emprestado. Isso é importante? Está lá, já tem um ano que está em vigor, ainda não decolou. Na verdade, o cadastro positivo afeta o cidadão, não afeta o governo. Então, o governo não arrecada mais, embora seja uma medida positiva para a economia. A única medida das 15 anunciadas que efetivamente representa ingresso de dinheiro é a privatização da Eletrobras, né? Só que o governo vai, com a privatização da Eletrobras, se sair, se der certo, se vier dentro dos valores da expectativa do governo, atingir 20% do efeito que teria no primeiro ano com a reforma da Previdência Social. Portanto, o tamanho do rombo das contas da Previdência são incomensuravelmente maiores do que os efeitos benéficos que essas 15 medidas poderiam trazer para o governo federal de uma forma imediata, com impacto nas contas públicas. A reforma da Previdência, ao cair, ela veio de uma certa forma escamoteada por conta da decretação do decreto que fez com que o governo assumisse a área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Então é preciso entender o efeito econômico disso e o efeito político disso. O efeito econômico é muito fácil de imaginar: mais segurança, mais tranquilidade, mais turismo, principal vocação do Rio de Janeiro, porta de entrada do turismo nacional e internacional, ou seja, o turista que vem fazer viagem para o Brasil, em algum momento, 4 de cada 5, na entrada ou na saída da sua viagem, ele passa pelo Rio de Janeiro. Portanto, o Rio de Janeiro, com segurança, significa mais negócios para o Brasil, não apenas para a cidade do Rio, mas para o turista que do Rio, antes ou depois, vai para o Nordeste, para Fernando de Noronha, para o Amazonas, para o Pantanal do Mato Grosso, para a Serra Gaúcha, para o interior do Paraná, para as praias do litoral brasileiro. Então, num certo sentido, o Rio de Janeiro é a vitrine do país, é como o Brasil se vende lá fora. Teve aqui o evento recente das Olimpíadas do Rio 2016, que foi um sucesso. Portanto, a imagem do Brasil lá fora é principalmente em termos de cartão postal associado ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com segurança, dinamiza a economia do turismo e isso contagia não apenas esse setor, mas o ambiente geral de negócios da economia. A outra percepção que nós temos é a questão política propriamente dita, ou seja, essa medida, o decreto de intervenção na área de segurança, ele entra dentro de uma brecha da Constituição, é uma medida legal que já foi aprovada
pelo Parlamento, ou seja, no Senado e na Câmara Federal Brasileira, portanto, está dentro da legalidade. Essa intervenção faz com que o governador Luiz Fernando Pezão perca a autonomia das forças de segurança, que passam a ser geridas por um interventor nomeado pelo governo central, que no caso é o general Braga. Nesse aspecto, o que nós temos? O governo deu uma tacada de mestre, com uma única jogada, ele acertou as bolas em duas caçapas, ou como se dizia também, né, com uma cajadada só, matou dois coelhos. Isso significa que ele tira a reforma da Previdência, porque pela Constituição, enquanto houver esse decreto de exceção, nenhuma reforma constitucional pode ser votada e aprovada pelo Congresso Nacional. E a reforma da Previdência é uma reforma da Constituição, portanto, enquanto houver intervenção no Rio de Janeiro, e ela vai até o último dia do mandato do governador e do presidente da República, terminando no dia 31 de dezembro de 2018, e, portanto, fica tudo no próximo governo, ou seja, a reforma da Previdência em condições normais não será votada esse ano, mas continua na pauta do próximo governo. Então, do ponto de vista político, ele inverte a agenda. A reforma da Previdência é algo que incomoda a boa parte dos brasileiros, não tinha simpatia de muita gente, até muita gente que apoiou a substituição de Dilma Rousseff por Michel Temer, era contra a reforma da Previdência. O governo tinha problemas na sua própria base de sustentação política, entre os seus próprios membros da bancada parlamentar, dos partidos que dão apoio ao presidente Temer. Portanto, é uma agenda muito complicada e essa reforma da Previdência fica para escanteio e entra uma outra questão que é quase uma unanimidade. A necessidade, diante de tudo que se viu no último carnaval, de ter a presença mais atuante da segurança pública no Rio de Janeiro e nas outras capitais. Lembrando que o Rio de Janeiro é apenas onde tudo começa e, tradicionalmente, todos esses efeitos do Rio de Janeiro acabam, com o passar do tempo, se repetindo nas outras cidades, nas outras capitais. A escalada de violência era efetivamente algo indiscutível e com efeito de propagação também muito grande para outros estados e capitais do Brasil. Essa intervenção no Rio de Janeiro era inédita e ela muda a agenda política porque cria para o governo uma agenda positiva, enquanto ele trabalhava com a necessidade de aprovar uma reforma que era, do ponto de vista da imagem, negativa. Portanto, isso provavelmente vai melhorar a percepção de aprovação, a aceitação em relação ao governo federal. Se as medidas de segurança derem certo, você poderá ter, inclusive, uma surpresa de uma hora para outra, até o momento em que se for limite para a confirmação das candidaturas, Michel Temer apresentar o seu nome como candidato à reeleição, e também acerta o discurso de opositores do governo. De um lado, bate no PT, no partido de esquerda, que tinha, na mobilização contra a reforma da Previdência, o seu principal mote, ou seja, toda a militância de esquerda estava, de alguma forma, engajada dentro desse projeto, fazendo movimentos de rua, em aeroportos, em atos públicos. Então, perde esse discurso. Vão ter que discutir agora a legitimidade da chapa Dilma-Temer, se Temer foi eleito junto com Dilma, se foi votado somente em Dilma e Temer entrou de gaiato do navio. É uma discussão muito mais legalista, de aspectos jurídicos eleitorais e que escapa à percepção da grande população. Por outro lado, essa intervenção também atinge direto o discurso de Jair Bolsonaro, que era um dos principais expoentes, nomes que vinha surgindo, que é candidato à presidência da República e que usa como mote, como slogan, a presença das Forças Armadas. Lembrando que Bolsonaro é deputado federal pelo Rio de Janeiro, principal local onde as confusões ocorrem, que ele é egresso das Forças Armadas, ele era capitão quando reformou e que tinha, portanto, um discurso muito centralizado em cima da segurança pública. Então, essa intervenção troca a agenda do governo, que sai de uma agenda ruim para uma agenda boa, e
atinge os seus principais dois ameaçadores, que é a esquerda e Jair Bolsonaro pela direita. Portanto, é para ficar atento e cuidado que Michel Temer pode estar vindo aí candidato à reeleição. É bastante provável que a reforma da Previdência volte no ano que vem. Ninguém sabe qual é a proposta, porque o governo ainda tem esperanças pequenas de fazer pequenas mexidas ainda ao longo de 2018 com medidas administrativas, ou seja, que não precisem passar pelo Congresso Nacional, mudando em questões de regras, de exigências, aspectos mais técnicos e menos estruturais da Previdência. Ao longo de 2019, não se sabe quem vai ser o presidente da República. Hoje não tem nenhum nome disparado nas pesquisas eleitorais. Temos um grande influenciador, que é o ex-presidente Lula, e que até o momento não é candidato, e tudo sugere que não será candidato. Então, a importância de Lula nas eleições vai ser agora muito testada, porque ele conseguiu fazer, na época em que ele tinha uma boa popularidade e não era ainda acusado de crimes, a eleição da sua sucessão e depois reelegeu a Dilma Rousseff, né? Ela foi eleita 2 vezes, e como se dizia que o apoio de um grande político pode até eleger um poste. Então, na verdade, não se sabe se Lula terá capacidade de transferir votos. Ao mesmo tempo, de forma autônoma, a esquerda hoje não tem um grande nome com penetração nacional e que transite fora das suas hostes, ou seja, pelo principal eleitor de centro que decide o poder, simpatia. Então, não há um nome que polarize pelo lado da esquerda. Voltando à tese de que a esquerda batia naquilo que, na proposta do atual governo, incomodava, que era a reforma da Previdência, a reforma saiu de campo, portanto, a esquerda hoje não tem discurso, vem esfacelada pela Lava Jato e sem um nome de projeção nacional. Pelo outro lado, pelo campo, digamos assim, da direita, Jair Bolsonaro, repetindo, perdeu o discurso do endurecimento e da radicalização. Sobram os candidatos de centro. Nós teremos a economia crescendo 3% ao redor do mês de outubro, mês em que ocorrem as eleições, o primeiro turno das eleições nacionais. Portanto, teremos digamos assim, um estoque eleitoral de boas notícias e o governo hoje não tem como ainda capitalizar esse sucesso na economia. Portanto, um dos nomes que se fala seria o do ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda não é uma pessoa palatável do ponto de vista de palanque, não é uma pessoa que fale uma linguagem popular, entretanto, ele pode vir como um técnico e, dado a falta de nomes com projeção, corre por fora. Joaquim Barbosa, que saiu com um grande prestígio do mensalão do Supremo Tribunal Federal, sempre lembrado. Marina Silva, que se mantém entre uma eleição e outra praticamente desaparecida do grande público, mas é um nome que é sempre lembrado por ter uma agenda voltada muito mais para as questões ambientais e que, embora seja egressa da esquerda, hoje é considerada muito mais moderada e de centro, até porque andou se juntando com empresários, fazendo um discurso mais comedido. Então, é um nome que também pode concorrer com alguma chance, embora ela tenha perdido nesses últimos acontecimentos a oportunidade de se colocar de uma maneira mais firme perante o eleitorado nacional. E tem os chamados outsiders, como, por exemplo, o apresentador de TV, Luciano Huck, que fica no namoro dizendo que ora é candidato, ora não é candidato, e é um nome que teria grande apoio perante o eleitorado, mas que tem muita dificuldade de ter, digamos assim, apoio dentro dos partidos políticos, exatamente por não ser um político tradicional. Então, fora isso, os outros nomes da esquerda, são muito mais para ocupar espaço, para ter um momento na campanha eleitoral, na propaganda gratuita, de colocar pontos de vistas, que são pontos de vistas
representativos próprios da democracia, mas de baixíssimo apelo popular, e que mais ocupam uma faixa e firmam uma posição do que propriamente são alternativas reais de poder. Portanto, a reforma da Previdência para 2019 vai depender de quem vai ser o presidente. Temos ainda a possibilidade de Michel Temer sair candidato à reeleição se a intervenção militar der certo. Se os índices de criminalidade caírem, eu não duvido que ele se lançará candidato à presidência da República. As opções são muitas, o leque está aberto. Se for contar, a gente chegará a 15 nomes possíveis, pegando os partidos nanicos, e não tem ninguém hoje com mais de 10% ou mais de votos, digamos assim, com intenção não dirigida e que seja lembrado pela população como o próprio presidente da República. Ou seja, a reforma da Previdência hoje mostra essa incógnita que é a mesma de descobrir quem será o nosso futuro governante. A gente tem um site que é o muito fácil, gilbertobraga.com.br, www.gilbertobraga.com.br. Lá tem todas as cópias de tudo que eu faço, as colunas Economês do jornal Boas Novas e também uma forma de você entrar em contato com a gente e a gente estabelecer um diálogo. Estou te esperando. O Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui, sempre agradecendo a sua audiência. Até a próxima. Tchau.